Já sentiu isso? Entrar numa sala e ser completamente ignorado? Falar e ninguém realmente te ouvir? Tentar influenciar e ver suas palavras caírem no vazio, como se você fosse transparente? Enquanto isso, você vê outras pessoas chegarem no mesmo ambiente e instantaneamente todos param, todos olham, todos escutam. Uma presença magnética que parece controlar o espaço sem dizer uma palavra. E você se pergunta: o que essas pessoas têm que você não tem? Maquiavel passou décadas observando políticos, empresários, influenciadores, aqueles que comandavam verdadeiras legiões de seguidores com um simples olhar, e descobriu algo brutal que ninguém quer te contar. Essa presença marcante que você busca não vem de fora, não vem de roupas de grife, de uma postura forçada ou de técnicas de linguagem corporal copiadas da internet. Vem de algo muito mais profundo e muito mais acessível, mas também muito mais difícil, porque exige que você enfrente a verdade nua e crua sobre o motivo de você não ter essa presença agora. A resposta vai doer, mas vai te libertar. Você não tem presença porque você não tem controle. Controle sobre a sua própria mente, controle sobre as suas reações, controle sobre os seus impulsos. E as pessoas sentem isso, subconscientemente, instantaneamente. Elas veem alguém que é controlado pelas suas emoções, controlado pelas suas inseguranças, controlado pela necessidade de aprovação, e uma pessoa que não controla a si mesma nunca vai controlar nada, muito menos o respeito e a atenção dos outros. Maquiavel observou isso em Brasília, nos corredores do poder, nas reuniões de negócios, nos palanques eleitorais. Os líderes que emanavam uma presença marcante tinham algo em comum. Não era carisma natural, não era beleza física, não era uma voz imponente, era autocontrole absoluto. Um controle tão profundo que criava uma quietude interna, uma estabilidade inabalável, uma presença que não pedia permissão para existir, e essa presença criava um efeito magnético nas pessoas ao redor. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Quando você encontra alguém desesperado por atenção, o que você sente? Repulsa. Você quer se afastar. A energia dessa pessoa te esgota. Quando você encontra alguém que não precisa de você, mas escolhe interagir, você fica intrigado. Quer entender, quer se aproximar. Essa é a diferença entre quem busca aprovação e quem tem presença. Maquiavel chamava isso de virtude. A capacidade de agir a partir de um centro interno, não de uma reação externa. O nosso famoso jogo de cintura. Mas hoje chamamos isso de algo mais simples. Inteligência emocional. E aqui está a parte que vai mudar tudo para você. Inteligência emocional não é repressão. Não é fingir ser forte. Não é esconder emoções atrás de uma máscara de indiferença. Inteligência emocional é domínio consciente. É perceber seus impulsos antes de agir. É escolher sua resposta, ao invés de ser sequestrado por uma reação automática. E quando você domina isso, algo extraordinário acontece com a sua energia. Você para de vazar poder. A maioria das pessoas está constantemente vazando energia, através da ansiedade, que se manifesta em linguagem corporal nervosa, através da necessidade de aprovação, que transparece em cada palavra, através da insegurança, que grita silenciosamente em cada movimento. E as pessoas sentem esse vazamento. Subconscientemente identificam. Essa pessoa não tem controle sobre si mesma. Agora imagina o oposto. Alguém que entra num ambiente e não está buscando nada. Não está tentando impressionar. Não está com medo do julgamento.
Não está ansioso por validação. Apenas presente, centrado, controlado. Essa pessoa cria um vácuo energético. As pessoas ao redor são puxadas para preencher esse espaço. E é exatamente isso que Maquiavel viu nos líderes mais poderosos de sua época. Getúlio Vargas não tinha a voz mais alta, mas quando ele entrava em um recinto, todos se silenciavam. Por quê? Porque ele emanava controle absoluto. Você sabia que ele podia explodir em um discurso inflamado? Ou permanecer perfeitamente calmo, e você nunca sabia qual seria. Essa imprevisibilidade controlada criava uma tensão magnética. Mas espera, não estou te dizendo para ser violento ou ameaçador. Estou te dizendo que uma presença marcante vem de uma gama emocional sob controle. A pessoa que só sabe ser gentil não tem presença. A pessoa que só sabe ser agressiva, também não. Presença vem de ter acesso completo a todo o espectro emocional, mas escolher conscientemente como e quando expressar. Isso é poder real. E aqui está como você desenvolve isso. Primeira coisa, você precisa parar de reagir automaticamente. Neste exato momento, sua vida é uma série de reações automáticas. Alguém te provoca, você reage. Alguém te elogia, você reage. Uma situação te frustra, você reage. Você está no piloto automático e o piloto automático não tem presença. Maquiavel escreveu algo brutal em O Príncipe. Os homens são controlados por suas paixões, mais do que pela razão. E toda pessoa controlada por paixões pode ser prevista, manipulada, controlada. Quer uma presença marcante? Torne-se imprevisível através do autocontrole. Aqui está o exercício que vai começar a sua transformação. Nas próximas 24 horas, observe cada impulso antes de agir. Impulso de checar o celular? Observe por 10 segundos antes de pegar. Impulso de responder agressivamente? Observe antes de falar. Impulso de preencher um silêncio desconfortável. Observe e deixe o silêncio existir. Esse espaço entre o impulso e a ação é onde você constrói a sua presença. É literalmente o músculo do autocontrole sendo fortalecido. E quanto mais forte esse músculo, mais magnética a sua presença se torna. Porque você para de vazar energia através de reações automáticas e começa a conter essa energia de forma consciente. Essa contenção cria uma densidade energética que as pessoas sentem. Não é agressão, não é arrogância. É a simplicidade de alguém que não precisa provar nada, porque já provou para si mesmo. Segunda coisa, você precisa dominar o seu corpo antes de dominar a sua presença. Maquiavel observou que os grandes comandantes militares tinham algo em comum: um controle corporal impecável. Não tremiam sob pressão, não se agitavam em momentos de tensão, não demonstravam desconforto físico, mesmo em situações extremas, porque eles entendiam algo que você precisa entender agora. O seu corpo é a interface entre a sua mente e o mundo externo. Se a sua mente está agitada, o seu corpo vai te trair, suas mãos vão tremer, sua voz vai falhar, seus olhos vão desviar, e as pessoas vão ler esses sinais subconscientemente e te classificar como sem controle. Mas se você treina o seu corpo para permanecer estável, independente do caos mental interno, você cria uma ilusão poderosa. As pessoas assumem que alguém com um corpo controlado tem uma mente controlada. E essa percepção te dá poder. Aqui está como você começa. Na próxima vez que sentir ansiedade, medo ou insegurança, congele o seu corpo. Já se sentiu como um Zé Ninguém entrando num lugar? Ninguém te vê, ninguém te ouve de verdade. Suas ideias somem no ar, como se você fosse invisível. Enquanto isso, outras pessoas chegam e, instantaneamente, a energia muda.
Todos se viram, todos prestam atenção. Um silêncio se faz, uma aura de poder, uma presença marcante que domina o ambiente sem precisar de uma palavra. E a pergunta que não quer calar: o que essas pessoas têm que eu não tenho? Nicolau Maquiavel, o mestre da estratégia, da malandragem e do poder, dedicou anos observando os políticos, empresários e influenciadores mais importantes de sua época. A seguir, vamos dissecar os segredos da presença, a arte de influenciar, de dominar o ambiente, de ser o centro das atenções sem precisar gritar. Prepare-se para um choque de realidade, um mergulho nas táticas que farão de você uma força inegociável. Primeiro, controle absoluto do corpo. Não deixe a emoção vazar através de movimentos nervosos. Nada de coçar a cabeça, de ajeitar a roupa, de ficar mudando o peso de um pé para o outro. Simplesmente, fique absolutamente imóvel por 30 segundos. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, a emoção vai perder intensidade. Porque emoções precisam de movimento corporal para se sustentar. É como tentar manter uma fogueira sem lenha. Segundo, você vai perceber que tem mais inteligência emocional do que imaginava. E esse controle vai começar a mudar sua presença. As pessoas vão começar a notar algo diferente em você, sem conseguir explicar exatamente o que. Você estará emanando estabilidade. E estabilidade é magnética. Num mundo de pessoas agitadas e descontroladas, como um farol em meio à tempestade. Segundo, elimine a necessidade de aprovação. Essa é a parte mais difícil, porque a necessidade de aprovação está profundamente enraizada em você, como uma erva daninha persistente. Desde criança, você foi condicionado a buscar validação externa, dos pais, dos professores, dos amigos, dos vizinhos, e esse condicionamento criou um padrão. Você ajusta seu comportamento baseado nas reações dos outros, como um camaleão social. Alguém sorri, você se sente bem e continua. Alguém franze a testa, você se sente mal e muda. Você está constantemente se calibrando baseado em feedback externo, como um robô programado. E isso destrói a presença, porque presença requer que você seja referenciado internamente, não externamente. Maquiavel escreveu sobre isso em relação aos políticos que perdiam poder. Eles começavam buscando a aprovação das massas, como um artista desesperado por aplausos. E quanto mais buscavam, menos respeito recebiam. Por quê? Porque as pessoas desprezam quem precisa de aprovação. É como um cachorro que implora por comida, perde o valor. É paradoxal. Você busca a aprovação para ser aceito, mas o próprio ato de buscar te torna menos aceito, como um mendigo pedindo esmola. A solução? Para de buscar. Literalmente. Nas próximas conversas, experimente não tentar fazer a pessoa gostar de você. Não tenta ser engraçado. Não tenta impressionar. Não tenta ser agradável. Apenas seja. Fala o que realmente pensa. Age como realmente sente. E observa o que acontece. Algumas pessoas vão se afastar. Ótimo. Essas não eram suas pessoas. Eram como parasitas sugando sua energia. Outras vão se aproximar intensamente, porque finalmente encontraram alguém real, alguém autêntico, como um oásis no deserto. E você vai sentir algo que nunca sentiu antes: liberdade. Liberdade de ser você mesmo sem performance constante, sem máscaras, sem disfarces. E essa liberdade cria presença marcante, porque as pessoas sentem autenticidade. E a autenticidade é rara, como uma pepita de ouro, e raridade é valiosa. Terceiro, cultive o conforto com o desconforto. Pessoas sem presença fogem do desconforto, preenchem silêncios,
Evitam conflitos, suavizam verdades, como se estivessem pisando em ovos. Pessoas com presença habitam o desconforto. Deixam silêncios respirarem, abraçam conflitos necessários, dizem verdades duras, porque elas entenderam algo fundamental. O desconforto é onde o poder reside. Quando você consegue ficar confortável no desconforto, você tem acesso a uma gama de situações que outros evitam, como um mergulhador em águas profundas. E essa capacidade te diferencia. Maquiavel observou que os políticos mais eficazes não eram os mais diplomáticos. Eram os que conseguiam fazer escolhas brutais, sem hesitação, como Getúlio Vargas. Não porque eram cruéis, mas porque não fugiam do desconforto de decisões difíceis. E as pessoas respeitavam isso. Mesmo quando discordavam, aqui está seu próximo exercício, nas próximas situações sociais. Quando surgir um silêncio desconfortável, não preencha, apenas habita o silêncio. Respira. Observa o desconforto sem tentar eliminá-lo. Vai ser difícil. Todo seu corpo vai querer falar, vai sentir urgência de aliviar a tensão. Resiste e observa o que acontece. A outra pessoa provavelmente vai preencher o silêncio, e nesse processo vai revelar mais sobre si mesma. E você vai perceber, quem controla o silêncio, controla a conversa. Isso é presença em ação, como um mestre do xadrez movendo suas peças. Quarto, desenvolva a indiferença estratégica. Não indiferença como não se importar com nada, mas indiferença como não ser afetado por coisas fora do seu controle. Maquiavel chamava isso de lidar com a fortuna. Fortuna era a força do acaso, das circunstâncias, do que você não pode controlar, como o destino implacável. E ele observou que os políticos mais poderosos não tentavam controlar a fortuna. Eles se tornavam indiferentes a ela, como um surfista encarando uma onda gigante. Eles aceitavam que certas coisas estavam além do controle e focavam energia total no que podiam controlar. Essa indiferença estratégica criava uma presença inabalável, porque você não pode ser abalado pelo que não te afeta, como uma rocha no meio do oceano. Pensa na pessoa mais magnética que você conhece. Aposto que ela não fica perturbada por coisas pequenas. Trânsito ruim? Indiferente. Comentário maldoso? Indiferente. Planos cancelados? Indiferente. Não porque ela não liga, mas porque ela escolheu não desperdiçar energia emocional com o que não pode controlar, como um samurai controlando suas emoções. E essa conservação de energia cria densidade de presença. Enquanto todos ao redor estão se esgotando com pequenas irritações, essa pessoa permanece centrada, cheia de energia, magnética. Aqui está como você desenvolve isso. Nas próximas 48 horas, toda vez que algo te irritar, pergunta: isso está no meu controle? Se sim, age para mudar. Se não, solta completamente, sem reclamação, sem ruminação, sem drama interno. Apenas observa o impulso de se irritar e escolhe a indiferença. Vai ser libertador e vai transformar sua presença. Quinto, cultive o mistério intencional. Pessoas sem presença contam tudo, explicam demais, justificam cada ação, revelam cada pensamento, como um livro aberto, e nisso eliminam qualquer intriga. Pessoas com presença retêm informação estrategicamente, deixam lacunas, criam curiosidade, como um enigma indecifrável, não por manipulação, mas porque entenderam que mistério é magnético. Maquiavel escreveu que o político eficaz mantém suas intenções ocultas até o momento certo, como um jogador de pôquer experiente, não por desonestidade,
mas porque revelação prematura elimina a vantagem estratégica. E o mesmo se aplica à sua presença pessoal. Quando você revela tudo sobre si mesmo imediatamente, não sobra nada para descobrir. Quando você retém camadas, as pessoas ficam intrigadas, querem saber mais, querem se aproximar. Aqui está o exercício. Nas próximas conversas, quando alguém perguntar sobre você, responde com menos informação do que normalmente daria. Não seja evasivo, apenas seja econômico com palavras. Em vez de explicar toda a história, dá a versão resumida. Em vez de justificar suas escolhas, apenas afirma elas. Em vez de revelar seus planos, mantém eles privados até a execução. E observa como as pessoas começam a te perguntar mais, a prestar mais atenção, a te tratar com mais respeito, porque mistério comunica valor. E valor atrai atenção, como um tesouro escondido. Sexto, domine a arte da presença física. Não estou falando de postura ensaiada ou linguagem corporal forçada, como um robô programado. Estou falando de estar completamente presente no seu corpo. De habitar o momento presente. A maioria das pessoas está dissociada do próprio corpo, vivendo na cabeça, ansiosa sobre o futuro ou ruminando o passado, como fantasmas vagando sem rumo. E essa dissociação se manifesta como um nervosismo físico, movimentos desconexos, falta de coordenação energética. As pessoas sentem isso como falta de presença. É como se a pessoa não estivesse realmente ali. Maquiavel observou que grandes líderes, grandes estrategistas tinham algo em comum: presença corporal total. Eles estavam completamente habitando seus corpos, conscientes de cada movimento, conectados com o chão sob seus pés. E essa presença corporal criava uma emanação poderosa, um magnetismo. Você pode desenvolver isso hoje. Próxima vez que estiver andando, sinta seus pés tocando o chão, cada passo, o peso transferindo, a terra sustentando. Próxima vez que estiver falando, sinta o ar movendo através da sua garganta, a vibração das cordas vocais, a ressonância no peito. Próxima vez que estiver parado, sinta seu peso distribuído, os músculos sustentando, a gravidade puxando. Essa consciência corporal total cria uma presença que as pessoas sentem, subconscientemente. Você para de ser uma cabeça flutuante ansiosa e se torna um ser completo, enraizado, presente, e isso é magneticamente atraente. É como um ímã. Oitava coisa, você precisa eliminar comportamentos de baixo status. Maquiavel era brutal na observação de hierarquias, e ele identificou padrões de comportamento que comunicam baixo status. Excesso de desculpas, linguagem hesitante, busca constante por validação, submissão desnecessária, e esses padrões destroem a presença. Porque status não é sobre arrogância. Status é sobre como você se posiciona em relação aos outros. É a sua postura no mundo. Pessoas de alto status não precisam provar valor. Elas assumem o valor como padrão. Pessoas de baixo status estão constantemente provando. E essa tentativa de provar comunica falta de valor. Aqui estão comportamentos específicos para eliminar agora. Para de pedir desculpas por ocupar espaço. Desculpa incomodar antes de cada pergunta. Desculpa ser chato antes de compartilhar uma opinião. Para de diminuir suas próprias conquistas. Ah, não foi nada. Quando alguém te elogia, tive sorte apenas. Quando você claramente trabalhou duro. Para de buscar permissão para ações que não requerem permissão. Posso sentar aqui, quando há espaço livre? Posso falar, quando é sua vez natural? Esses microcomportamentos comunicam.
subconscientemente. Eu não mereço estar aqui. E as pessoas tratam você de acordo. Elas captam essa insegurança. Substitua por assumir pertencimento. Sente onde quer sentar. Fale quando tem algo a dizer. Aceite elogios com um simples obrigado. Essa mudança sutil vai transformar como as pessoas te percebem, porque você está comunicando: eu pertenço aqui. Minha presença tem valor. Eu não preciso da sua permissão. E isso é inacreditavelmente magnético. É como um passe de mágica. Nona coisa, você precisa desenvolver um olhar penetrante. Maquiavel escreveu sobre líderes que podiam ler almas com o olhar. Não era poder sobrenatural. Era a capacidade de manter contato visual sem desconforto. E isso cria uma intimidade forçada que a maioria das pessoas não consegue sustentar. Quando você consegue olhar nos olhos de alguém sem desviar, sem desconforto, sem a necessidade de quebrar a tensão, você comunica poder, porque a maioria das pessoas vai desviar primeiro, e quem desvia primeiro perde o jogo subconsciente de dominância. Mas cuidado, não estou falando de encarar agressivamente. Estou falando de contato visual, relaxado, presente, sem agenda. Você não está tentando intimidar. Você está simplesmente confortável em ver e ser visto. Aqui está como praticar. Nas próximas conversas, segure o contato visual por 2 segundos a mais do que normalmente seguraria. Vai ser desconfortável no início. Você vai querer desviar, vai sentir vulnerabilidade. Resista e observe como a dinâmica da conversa muda. As pessoas vão te levar mais a sério. Vão prestar mais atenção. Vão te respeitar mais, porque o contato visual sustentado comunica: eu não tenho medo de você. Eu não tenho nada a esconder. Eu sou confortável comigo mesmo. E isso é presença devastadora em ação. 10ª coisa, você precisa aceitar que presença real vem com um preço. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você desenvolve uma presença devastadora, nem todos vão gostar de você. Alguns vão te respeitar, outros vão te temer. Alguns vão te admirar, outros vão te ressentir, porque a presença real ameaça pessoas que vivem em falsidade. Seu autocontrole vai expor o descontrole delas. Sua autenticidade vai destacar a performance delas. Sua estabilidade vai contrastar com a agitação delas. E isso vai incomodar. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Não porque ele era cruel, mas porque ele entendia que o respeito é mais valioso que a popularidade, e a presença devastadora gera respeito, não necessariamente amor. Você precisa fazer as pazes com isso. Agora, se você desenvolver uma presença real, algumas pessoas vão se afastar. Antigas amizades podem não sobreviver, dinâmicas familiares vão mudar. Porque você não vai mais jogar os jogos sociais que elas esperam. Não vai mais validar egos frágeis. Não vai mais participar de dramas desnecessários. Não vai mais fingir ser menor para outras pessoas se sentirem maiores. E isso tem um custo, mas também tem uma recompensa. As pessoas certas vão se aproximar. Aquelas que valorizam a autenticidade, que respeitam a força, que buscam a verdade. E essas conexões vão ser mais profundas e mais valiosas do que todas as amizades superficiais que você perdeu. Então, a pergunta não é: você quer desenvolver uma presença devastadora? A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque a presença real não é compatível com a necessidade de agradar a todos. Você precisa escolher. Agora vem a parte que muda tudo.
Todo esse conhecimento é inútil sem aplicação, e aplicação sem sistema é caótica. Então aqui está o sistema de 7 dias que vai transformar a sua presença. É um detox de atitudes. Dia 1, controle de impulsos. Observe cada impulso por 10 segundos antes de agir. O impulso de checar o celular, responder uma mensagem, preencher um silêncio, buscar validação. Observe e escolha conscientemente. Dia 2, estabilidade corporal. Cada vez que sentir uma emoção forte, congele o corpo por 30 segundos. Não deixe a emoção vazar através de movimentos nervosos. Treine a dissociação entre o sentimento interno e a expressão externa. Dia 3. Eliminação da aprovação. Não tente fazer ninguém gostar de você. Fale a verdade. Haja autenticamente. Aceite que algumas pessoas vão se afastar. Celebre quando isso acontece. Dia 4. Habitação do desconforto. Quando surgir um silêncio desconfortável, não preencha. Quando surgir um conflito necessário, não evite. Quando surgir uma verdade dura, não suavize. Habite o desconforto completamente. Dia 5. Indiferença estratégica. Para toda irritação que surgir, pergunte: está no meu controle? Se não, solte completamente. Sem reclamação, sem ruminação. Treine a conservação de energia emocional. Dia 6. Mistério intencional. Responda perguntas com menos palavras. Não explique demais. Deixe as pessoas curiosas. Não justifica escolhas. Deixa lacunas. Cultiva a intriga. Dia 7. Integração total. Combina todos os elementos. Move-se com presença corporal. Fala com economia. Olha com penetração. Age com indiferença estratégica. Habita o desconforto. Controla os impulsos. Ao final desses 7 dias, algo vai ter mudado em você. As pessoas vão começar a te tratar diferente, vão te dar mais espaço, mais respeito, mais atenção. Não porque você fez algo para elas, mas porque você fez algo em você. Você parou de vazar energia, começou a contê-la conscientemente. E essa contenção criou densidade magnética. Você acabou de descobrir o método brutal de Maquiavel para desenvolver uma presença marcante. Algo que muitos líderes políticos e empresários pagaram décadas de observação e experimentação para entender. Essa verdade sobre poder pessoal que acabei de revelar raramente é ensinada assim, sem filtros, sem romantização motivacional. Essa informação foi diluída por coaches que vendem técnicas superficiais de linguagem corporal. Poucos canais têm a coragem de mostrar Maquiavel sem filtros, porque a verdade é desconfortável. Presença real vem de inteligência emocional, não de truques. Se esse conteúdo te deu clareza sobre o que realmente cria uma presença magnética, o Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: quero mais verdades brutais, sem ilusões de autoajuda. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que vai contra o sistema que prefere você impotente, reativo e buscando aprovação externa. Você não é só um espectador. Você é alguém que busca o poder real através da inteligência emocional, não de ilusões motivacionais. Faça parte de quem entende que uma presença marcante é construída através do domínio interno, não da performance externa. Juntos, estamos construindo uma comunidade de estrategistas que aplicam Maquiavel na vida real, que usam a ginga brasileira. Essa é a presença marcante que Maquiavel observou nos grandes líderes, como Getúlio Vargas. Não é mágica, é mecânica. Mecânica de energia, controle e presença. E agora você tem o mapa completo. Mas mapas não te levam a lugar nenhum. A ação leva. Então aqui está a sua decisão.
você pode fechar este vídeo e continuar como sempre foi, invisível, ignorado, sem presença, reativo, controlado por circunstâncias e por outras pessoas, ou você pode começar hoje, agora, neste momento, escolhe um dos dias do sistema, implementa hoje, completamente, sem desculpas. E amanhã, escolhe o próximo. Em 7 dias, você não vai reconhecer sua própria presença. Em 30 dias, as pessoas ao seu redor vão te tratar como alguém completamente diferente. Em 90 dias, você vai ter a presença marcante que sempre desejou. Mas apenas se começar agora. Maquiavel escreveu algo que vale a pena tatuar na sua mente. Os homens devem ser bem tratados ou esmagados, porque podem vingar-se de ofensas leves, de graves. Não podem. Aplica isso ao seu próprio desenvolvimento. Mudanças superficiais não funcionam. Você precisa de transformação completa, radical, sem meio termo. Ou você continua como está, ou você muda totalmente. Não existe meio termo em presença. Ou você tem, ou não tem. E agora você sabe exatamente como ter. Nos comentários, quero saber, inteligência emocional é o verdadeiro poder, ou você acha que a presença vem de carisma natural? Time Maquiavel versus Time Motivação. Qual é você? E se você está pronto para implementar o sistema de 7 dias, escreve dia 1 nos comentários. Vou responder todos nas próximas 2 horas e acompanhar sua transformação. A questão não é se você consegue desenvolver uma presença marcante. A questão é, você vai agir ou vai continuar sendo ignorado?